Assim nós vamos convidar os irmãos a declarar diante de Deus, diante da igreja, diante do mundo, o seu desejo de renovar sua aliança com o Senhor de nossas vidas. A nossa caminhada aqui neste mundo, na nossa jornada cristã, é cheia de atropelos, é cheia de problemas, cheia de dificuldades, cheia de barreiras. Nós somos como as tribos de Israel sob o comando de Josué, trabalhando na construção de sua estabilidade na terra prometida depois que conquistaram a terra. Um lugar que tinha sido corrompido pela iniquidade, pela idolatria, pela prostituição e outros inúmeros atrativos mundanos. Parece que nós estamos descrevendo o mundo de hoje. Os dias de Josué na terra prometida se equivale muito aos dias de hoje do século 21 da era cristã. Os deuses da terra do século 21 são dotados de atratividades hipnotizantes, capazes de atrair os olhares dos mais fiéis santos em Cristo Jesus, que revestidos da armadura de Deus, não se deixam levar pelas suas ofertas desafiadoras. Entretanto, irmãos, são capazes de fazer grandes estragos àqueles que não firmaram suas bases em terreno sólido, não construíram suas casas sobre a rocha que é a palavra de Deus, que não cimentaram suas paredes com a graça de Cristo, nem as revestiu com o poder da oração em vigia constante. O mundo de hoje é um mundo desafiador, tanto desafiador quanto o mundo da era de Josué, em que o povo de Deus vivia numa terra que havia recentemente sido conquistada. A idolatria, irmãos, é a maior afronta a Deus. A essência da palavra idolatria é uma concorrência, uma inimizade com Deus, um distanciamento de Deus. E a essência da palavra de Deus está centrada no combate à idolatria. As pessoas acham que ser idólatra é ter uma escultura de um Deus ou de uma imagem qualquer e prestar grande devoção a ela. É correto, isso é idolatria. Nos nossos dias nós testemunhamos a presença de ídolos de vários tipos, sendo muitos em formas de imagens de pessoas a quem se presta devoção. E acredita-se que tenham o poder que só é atribuído pela palavra de Deus a Deus Pai, a Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Isso é idolatria. O segundo mandamento diz em Êxodo 22 que os filhos de Deus não devem fazer e nem prestar qualquer tipo de devoção a imagens esculpidas de pessoas vivas ou que já se foram, nem de seres celestiais ou qualquer outra criatura, de nada que possa receber a atenção devocional deles, ao invés de estar direcionada para o Senhor. Literalmente, o segundo mandamento diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e dos que guardam os meus mandamentos. Ou seja, e eu visito até 1000 gerações e as abençoo daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, a misericórdia de Deus
é muito maior do que o julgamento de Deus para aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Entretanto, irmãos, o sentido verdadeiro da idolatria não é apenas prestar um culto a uma escultura, mesmo porque muitos fazem isso por ritual, sem saber muito bem o que significa. Tem muita gente que presta uma devoção a alguma coisa sem saber, na realidade, o que estão fazendo, o que isso significa. Simplesmente porque acreditam, disseram para eles que fazendo isso eles vão trazer sorte para as suas vidas. Isso é idolatria. A idolatria refere-se a onde está o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da humanidade na sua vida. Onde está Deus na sua vida? O sentido da idolatria é esse. Deus está em você, ou Deus está lá num cantinho que você coloca, e aí você leva a sua vida, aí você chega de volta, você vai lá e, Senhor, está aí, está tudo bem, né? Está tudo tranquilo. Mas eu vou levar a minha vida. Deus deve estar centrado nas nossas vidas e nada mais. O lugar de Deus é no centro das nossas vidas. Nele devemos andar e dele devemos depender. Nós devemos andar no Senhor e devemos depender do Senhor e não depender de nada mais, qualquer que seja a informação que temos a respeito de amuletos, ou seja lá o que for, porque nada tem o poder que o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e da humanidade, de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso e o Deus Todo Misericordioso, que pelo seu amor, a sua misericórdia, nos enviou Jesus Cristo para nos resgatar para Ele. Jesus Cristo disse para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos seriam acrescentadas. A palavra de Deus afirma que se nós fizermos isto, as demais coisas nos serão acrescentadas. Ou seja, Jesus Cristo nos basta, Deus nos basta. Nós não necessitamos de correr atrás do vento se nós estamos com o Senhor. O salmista diz que devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. E tudo mais estará sendo comandado, estará sendo administrado, estará sendo monitorado pelo Senhor nas nossas vidas. Entretanto, mesmo crendo na existência, na graça e na ação de Deus, no direcionamento que Ele dá aos nossos caminhos, muitos deixam Deus de lado, do lado de fora de suas vidas, e colocam muitas outras coisas em seu lugar. Irmãos, muitas vezes os crentes, aqueles que foram resgatados pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mesmo sendo parte do reino de Deus, mesmo sendo membros da família de Deus, muitas vezes eles são assediados e deixam-se levar pelas ondas de coisas que dominam a mente e o comportamento da humanidade em geral. E Deus, nas suas vidas, começa a ter um significado menor. É necessário que nós nos despertemos quando nós começamos a perceber que as coisas do mundo, as coisas que chamam a atenção, que são atrativos para os nossos corações, estão começando a dividir a nossa vida com Deus. E nós façamos então uma renovação,
uma reafirmação, uma reconfirmação da nossa aliança com Deus. Muitos creem que Deus é verdadeiro, mas seu entendimento é de que só vão precisar de Deus na hora da morte ou na entrada para a eternidade. Para que, quando isso acontecer, a eles não seja dado o mesmo direcionamento, o mesmo prêmio que foi dado ao rico da palavra do rico e Lázaro, ou seja, o inferno. Quando são desafiados a ter um compromisso com Deus, muitos dizem para deixar Deus lá no lugarzinho dele, sem interferir na maneira como eles estão vivendo. Irmãos, tem muitos que acreditam em Deus. Tem muitos que acreditam no sacrifício de Jesus Cristo, mas deliberadamente não querem fazer parte da promessa de Deus. Não é o caso dos filhos de Deus, dos membros da família de Deus, dos membros do reino de Deus. A esses, nós convocamos a fazer uma reconfirmação da sua aliança com Deus. E que seja sempre nós fazemos essa reconfirmação sempre que nós lemos a palavra, que nós buscamos a Deus em oração, que nós clamamos a Deus quando nós estamos passando por tribulação, passando por incertezas, passando por dificuldades. Nós fazemos isto quando nós reconhecemos as bênçãos de Deus nas nossas vidas e nós nos achegamos a Ele com o coração grato. Nós estamos dizendo para o Senhor: obrigado, Senhor, porque Tu estás comigo, Tu tens sido fiel comigo nas Suas promessas. Sobre o distanciamento da aliança da salvação, eu lembro de um cântico. Outro dia eu estava conversando com o irmão Erivelto sobre grupo de cântico masculino, quartetos, que eu sempre gostei muito. E eu lembrei de um cântico simples e antigo que dizia assim, cantado pelo quarteto Arautos do Rei: muito afoito estás pelo teu viver, como estás com o teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com o teu Deus? Irmãos, nós não queremos afirmar aqui que aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, aquele que foi salvo da perdição do pecado, aquele que foi transformado e feito membro da família de Deus, que ele perderá a sua salvação em alguma circunstância. Mas é necessário que nós estejamos de bem com Deus, vivendo uma vida pura, santa, como Ele assim deseja, vivendo uma vida de devoção, como o apóstolo Paulo diz no capítulo 12 de Romanos, que nós apresentemos a nossa vida, o nosso corpo, o nosso eu, a essência do nosso ser, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através do nosso culto, o nosso culto constante, o nosso entendimento e o nosso entendimento de que Deus está constantemente conosco e que a nossa devoção deverá ser constante a Ele. Em que caminhos você está andando? A vida, eu costumo imaginar que é como uma grande rodovia
que nós estamos seguindo. Mas essa rodovia tem muitas encruzilhadas. E as encruzilhadas são bifurcações iguais. E que se nós não estivermos preparados, nós não saberemos qual é a correta. Assim, é como uma ilustração do mundo, de como nós vivemos. Nós estamos na nossa caminhada e constantemente nós chegamos em lugares que há a bifurcação. Só aqueles que estão edificados, centrados na palavra de Deus, que têm a sua aliança com Deus renovada constantemente, sabe distinguir qual a saída a tomar, qual a estrada a tomar, porque está clara diante dos olhos dele. Portanto, quando nossa aliança com Deus está vivificada, estamos sempre conscientes da direção que devemos tomar na nossa rodovia da vida. Quando chegou em Canaã, Josué liderou o povo de Deus a renovar sua aliança com Deus. Depois de uma caminhada longa em que viveram tantas experiências. No final de sua missão, Josué outra vez desafiou o povo a renovar a sua aliança com Deus. As coisas da terra, seus deuses, suas riquezas, sua cultura ou suas culturas, suas mulheres, eram um grande desafio aos olhos do povo de Deus. Por isso Josué conclama-os a viver na presença de Deus e a renovarem a sua aliança com Deus. Lá no verso 14, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e o servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. A palavra de Deus nos convida a temer ao Senhor. Muitas vezes as pessoas não sabem ou não entendem realmente o que significa a palavra temer a Deus, ou a expressão temer a Deus. Você sabe o que é temer a Deus? Você deve estar pensando que temer a Deus é ter medo de Deus. E Deus é motivo de medo mesmo, porque Deus é justo, Deus é justiça, e Deus odeia o pecado, odeia o erro, odeia a iniquidade, e a promessa dele àqueles que o desobedecem é de grande castigo. Portanto, se você tem medo de Deus, tenha mesmo, porque Deus prometeu um julgamento pesado àqueles que se distanciam dele. Lá em Levíticos, nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte, que maldição é viver longe da presença do Senhor. Bênção, prosperidade, proteção, direcionamento é viver na presença do Senhor. Está lá. Muitos acham que isso só se encontra nos evangelhos. Não, esse foi sempre o posicionamento de Deus com relação ao seu povo. Muitos entendem contrariamente o sentido do que é maldição, como se fosse estar sendo perseguido por coisas espirituais das trevas. Mas basta nós entendermos que onde não está Deus, Satanás atua livremente. Portanto, onde não está Deus, aqueles que por aí andam, por aí vivem,
vivem sob o domínio das trevas. Aí reina a maldição, mas não na presença de Deus. E na presença de Deus, nós não precisamos ter medo de Deus, mas temer a Deus. Deus é justiça e odeia a injustiça, a impureza, o pecado, a falsidade, a hipocrisia. E, portanto, se você tem medo de Deus, é porque você sabe que tudo isso desagrada a Deus e que, se Ele resolver punir você, será punição da pesada, uma grande punição. Mas o temer a Deus não é ter medo de Deus, é reconhecê-lo na sua integridade, na integridade de seu ser, na sua totalidade como Criador, como o Deus Todo-Poderoso, acima de tudo, que Ele também é misericordioso, que Ele é o Deus da nossa salvação. O temer a Deus é reconhecê-lo como Deus Todo-Poderoso, como Deus misericordioso. Quando em seu mandamento diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força, isso significa que Ele será o único Deus das nossas vidas e não haverá lugar para nada mais. E quando isso acontece nas nossas vidas, quando nós tomamos essa decisão, esse posicionamento, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos temê-lo como o Deus da nossa adoração, o Deus da nossa salvação. É interessante como muitas pessoas tomam um posicionamento em relação a Deus, a misericórdia de Deus. Outro dia estávamos conversando sobre em que uma certa igreja, as pessoas vinham muito ao pastor pedir para que orassem, para que eles arranjassem um bom emprego. Estavam desempregados e o pastor orava e as pessoas conseguiam os bons empregos, só que eles desapareciam da igreja, porque não tinham mais tempo para a igreja. E certa vez alguém brincou com o pastor assim: pastor, olha, sumiram, arranjaram emprego, sumiram. Eu acho que da próxima vez o pastor deve dizer que ora para arranjar emprego, mas que se sumir da igreja ele vai começar a orar para perder o emprego e continuarem na igreja. É melhor estar sem emprego e na igreja do que com emprego e longe da presença do Senhor. Irmãos, a palavra diz também que nós devemos servir ao Senhor não só com integridade, entendendo a integridade do Senhor e tê-lo com exclusividade sobre as nossas vidas, mas também para servi-lo com fidelidade. Você é fiel a Deus? Ser fiel a Deus não é pagar tributo. Não é como alguns acham que ser fiel a Deus é trazer o dízimo. Isso é fidelidade. Ser fiel a Deus é ir à igreja. Isso é fidelidade, é a sua iniciativa de ter um momento de louvor e adoração a Deus. Mas não é fazer isto como forma de pagamento para ficarmos bem com Deus. Se nós tivéssemos que pagar tributo, se nós tivéssemos que pagar a Deus pelas suas bênçãos, nós teríamos, na realidade, que ser escravos dele. E aí nós retornamos ao ponto que nós realmente precisaríamos ser. Porque não há preço para ficarmos bem com Deus. O preço Jesus Cristo pagou por nós. Só a oferta de Jesus Cristo é suficiente para que estejamos bem com Deus.
Ser fiel é servir a Deus, não por medo do castigo, nem por medo de perder a vida eterna, mas servir a Deus porque nós o amamos como filhos. Nós o amamos como nosso Deus. Ser fiel é cumprir o compromisso de levar uma vida digna de um membro do reino de Deus. A fidelidade a Deus significa assumir a responsabilidade pelo bom funcionamento do reino de Deus, porque nós entendemos assim, que o reino de Deus é a casa de Deus, que é a nossa casa, porque nós somos membros da família de Deus. Portanto, nós temos responsabilidade com a igreja, temos responsabilidade com a casa de Deus, temos responsabilidade com os nossos irmãos da igreja, porque nós somos uma família. E a nossa justiça é a justiça de Deus. E a justiça de Deus significa amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar os irmãos da igreja como a nós mesmos. E amar aqueles que estão lá fora também como a nós mesmos. Depois, Josué diz que nós devemos, que o povo deveria lançar fora os seus deuses. É necessário que nós lancemos fora tudo aquilo que impede a nossa comunhão com o Senhor. É necessário que nós abandonemos aquelas coisas que estão tomando a maior parte da nossa vida e deixemos que a nossa vida seja colocada integralmente nas mãos do Senhor. Irmãos, eu os convoco a uma renovação da nossa aliança com Deus. Que nós assumamos um compromisso de viver uma vida integral como filhos de Deus. E assim, nós termos uma vida devocional diária. Fazendo isso, nós estaremos também renovando diariamente através da palavra de Deus, através da oração, através da demonstração do amor de Cristo em nós, àqueles com quem nós convivemos no dia a dia. Esta é a palavra de Deus para nós nesta manhã.